partir de agora você está no seu canal do YouTube, no meu canal do YouTube. Professor Antônio, inscreva-se, participe. Faça como aluna do terceiro ano, Alana, venha gravar uma aula conosco. Agora vamos fazer uma revisão da prova da avaliação do oitavo ano de História. Vou fazer 9 tópicos aqui que provavelmente pode ser a sua questão. Nós vamos falar da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Se essa revolução, se esse conteúdo, se o que foi falado aqui servir para a sua avaliação, retorne ao site, deixe um comentário, dá um like. Para você não vai te custar nada. Para mim é de grande relevância. Beleza? Podemos começar? Vamos começar no primeiro aqui. Vai lá, Alana, começa. Vamos lá. Sou aluna do terceiro ano e eu vou auxiliar o professor agora na revisão do oitavo ano. Primeiro tópico. Pode-se afirmar que essas transformações relacionam-se diretamente à substituição do trabalho artesanal, que utilizava ferramentas pela manufatura de matérias-primas das colônias de exploração. Perfeito, deixa eu só explicar aqui isso aí mais ou menos. As metrópoles iam para suas colônias, ok? No caso do Brasil, pegava a sua matéria-prima e retornava à Europa para manufaturar, para transformar em material. Ou seja, pegava a matéria-prima das colônias de exploração, ok? Tá. Segundo tópico, né? Na Revolução Industrial, os sindicatos passaram a lutar por aumentos salariais, redução na carga diária de trabalho, direito de férias, entre outros. 2 movimentos de trabalhadores de destaque do período foram o ludismo e o cartismo. Esses 2 movimentos, pessoal, era que brigavam, eles lutavam, eles reivindicavam melhores condições de trabalho, melhor direito, carga horária, que naquela época você entrava no horário de trabalhar e não tinha hora para sair, beleza? Então teve esses 2 movimentos, esses 2 segmentos, essas 2 instituições, qual era o nome? Era? Ludismo e o cartismo. Ludismo e o cartismo. Terceiro tópico. A partir do século XIX, teve início a segunda fase, que ficou marcada pela expansão da Revolução Industrial. No século XIX, nós tivemos, 100 anos depois da primeira Revolução Industrial, que começou por volta do ano de 1750, alguns autores vão dizer que é 1760, depois de 100 anos depois, nós tivemos a segunda fase, que nós chamamos a expansão da Revolução Industrial, que chegou em outros países da Europa e do mundo, inclusive no nosso Brasil. Quarto tópico. A terceira fase teve início na segunda metade do século XX, sendo marcada não necessariamente pelo avanço industrial, mas sim pelo desenvolvimento tecnológico e científico. Foi o avanço da tecnologia, ok? Não estamos falando em expansão das indústrias, a quantidade de indústria, mas sim a modernidade, o avanço, a descoberta da tecnologia, ok? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Próximo tópico. Na terceira fase da Revolução Industrial, as distâncias foram drasticamente reduzidas devido ao grande avanço nos meios de transporte. Nos meios de transporte, perfeito. A distância, ela diminuiu. Até então se transportava tudo através do mar. Hoje se transporta através das rodovias, ferrovias e aéreas. Então, o espaçamento, a criação, o aumento dos transportes foi extremamente importante para ela. Próximo tópico. O primeiro grande ciclo de industrialização pelo qual o Brasil passou aconteceu na segunda metade do século XIX, no período que ficou marcado pelos investimentos do Barão de Mauá. Barão de Mauá foi um político que ele investiu nas fazendas, na produção de café, ok? Então esse café ia para a Europa, essa coisa toda. Então foi um investimento extraordinário na época. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade e considera-se o estopim que iniciou esse conflito. No caso, a queda de Bastilha. Pessoal, a queda da Bastilha. A Bastilha era um castelo antigo, abandonado lá na França, que servia como prisão para o povo que era contra o Luís XVI. Então as pessoas que entravam, que eram presas nessa Bastilha, sofriam muito, passavam fome, eram torturados. Então no dia que essa Bastilha caiu, começou a Revolução Francesa. E a Bastilha caiu, mulheres, crianças e homens derrubaram a Bastilha, esse castelo, com suas próprias mãos. Pegaram o gerente da Bastilha, que era o Sr. Ronald, decolaram a cabeça dele, enfiaram numa lança e desfilaram em praça pública. Que doido, hein? Próximo tópico. A Revolução Francesa foi um dos momentos mais marcantes no que se refere à mobilização popular. A defesa da igualdade e a luta contra os privilégios da nobreza francesa imortalizaram qual lema revolucionário? Liberdade, igualdade e fraternidade. E até hoje estão aí. Se esse vídeo te ajudar, dê um like, participe, inscreva.
Professor Antônio, em busca da história. Valeu, terceiro ano!